que os alunos não só têm essa parte vivencial, como também tem essa parte experiencial em aula, como também tem essas sessões individuais, a gente começa a perceber que um terapeuta vai estar mais habilitado ou melhor preparado para trabalhar com outro tipo de grupo que os facilitadores, correto? Sim? Sim? Que tipo de grupo, por exemplo, ou que tipos de projetos, ou que outras áreas uns terapeutas estariam mais bem preparados do que uns facilitadores? Isso é uma pergunta que eu deixo para o grupo. Que grupo, Claro que é a área que você trabalha, que você conhece muito bem, né? Então você consegue perceber a diferença, né, Andréia? A área de psiquiatria, exatamente. Um terapeuta está muito mais preparado para trabalhar com pacientes psiquiátricos ou pacientes com transtornos mentais graves, ok? O trabalho vai ser igualmente em grupo, igualmente vai ser um trabalho em grupo, igualmente vão ser projetos expressivos, criativos, vivenciais, utilizando os recursos criativos, artísticos e simbólicos, ok? Mas o terapeuta vai estar mais bem preparado para poder trabalhar, mobilizar, entender outras realidades. Tá? Uma delas são pacientes com transtornos mentais graves, ou pacientes com diversidade funcional, ou ou pessoas em situação de sofrimento crônico, ou famílias e grupos em situações de sofrimento crônico. Tá? Estou falando depressões severas, estou falando pessoas que em unidades oncológicas, famílias em situação de duelo, de luto. Tá? Estou falando de vítimas de catástrofes naturais, vítimas de perdas, não? Então, situações em que nós estamos trabalhando com grupos de vítimas, né? Então, os terapeutas vão estar mais bem preparados para poder acompanhar essas pessoas, para poder entender o universo emocional dessas pessoas. E porque nossos terapeutas vão estar com mais ferramentas para poder chegar a ter essa conexão terapêutica com essas pessoas que têm um nível de sofrimento muito maior, tá? Ok? Mais dúvidas? Exato, exato. Eu consideraria que sim, Matheus, sabe? Eu consideraria que sim, por essa maior habilidade, porque o terapeuta tem mais treinamento, né? Tem mais tempo de treino, né? Em situações de conflitos. E também o terapeuta vai ter mais consciência das próprias habilidades pessoais para poder navegar em determinadas situações mais dolorosas, né? Então, o que é bom entender aqui, o que eu quero que vocês entendam, é que muitas vezes nós vamos estar trabalhando dentro do mesmo ambiente. Um facilitador pode estar trabalhando num presídio, por exemplo, e um terapeuta também pode estar trabalhando num presídio, tá? Só que o tipo de trabalho vai ter condições distintas, tá? Um terapeuta vai poder trabalhar, por exemplo, com equipes multidisciplinares, com os médicos, com psiquiatras, com psicólogos, para poder desenvolver um trabalho de reabilitação, de duelo, ok? E um facilitador vai estar mais num trabalho de desenvolvimento da criatividade, gestão do bem-estar, trabalho de saúde, prevenção de transtornos, ok? O trabalho, muitas vezes o projeto vai ser muito similar, mas os objetivos terapêuticos vão ser distintos.
ok? Porque dentro dos facilitadores, os objetivos vão ser prevenção, educação, estímulo de competências, né? E dentro do trabalho do terapeuta, sim que vamos poder trabalhar com acompanhamento de sofrimento, acompanhamento de duelos, acompanhamento de populações e situações de vítimas, né? Acompanhamento, apoio a pessoas e grupos em situações de trauma, de estresse pós-traumático, tá? Ok? Sim? Agora, é muito importante termos a consciência de que se nós não somos psicólogos e se nós não somos médicos de formação, tá? Por mais que nós façamos um trabalho terapêutico, nós temos que estar trabalhando com uma equipe multidisciplinar. Ok? Entendem isso? Tá? Por quê? Porque pode saltar alguma coisa dentro do grupo que, não tendo uma formação como psicólogo sanitário, psicólogo clínico, né, ou médico, vocês não podem suster essa situação porque exigiria outro tipo de intervenção. E muitas vezes uma intervenção mais medicamentosa ou algum tipo de diagnóstico. E aí nossos terapeutas já é uma outra área que nós aí já não podemos tocar, porque tem outros profissionais que vão fazer, ok? Certo? Sim? Dúvidas? Claro, claro que sim. Vamos ver, quando já somos profissionais da área médica ou da área sanitária, né? Esperamos que dentro da universidade já saia com determinadas formações ou determinadas ferramentas, né? Para poder não só acompanhar, mas também para realizar um bom diagnóstico, que saia com uma ideia muito clara de quais são os protocolos terapêuticos para tratar determinados problemas e psicopatologias, no caso ansiedade, estresse, depressão, medos, fóbias, né, transtornos de ânimo em geral, né? E os psicólogos saem com essa formação, né? De saber estabelecer protocolos terapêuticos para acompanhar e ajudar aos seus pacientes, aos seus clientes, a saírem de situações em que exista transtornos ou que existam problemáticas, né, que estão afetando a funcionalidade da vida diária desses pacientes, né? E esse trabalho é muitas vezes na consulta tu a tu, né, no trabalho individual, ok? O próprio psicólogo não sai formado em terapia de grupo, pelo menos aqui em Espanha não, tá? Se um profissional da psicologia quer se especializar em terapia de grupo, tem que fazer uma formação em terapia de grupo, porque é outra coisa, é outro mundo completamente distinto, né? Fazer um processo psicoterapêutico grupal e um processo psicoterapêutico individual, ok? Um psicólogo clínico, né, um médico, um psiquiatra sai com competências ou tem competências para fazer um bom diagnóstico, né, para poder definir quais são as características da estrutura de personalidade de um sujeito, né? Se a problemática, a disfuncionalidade dessa pessoa, né? Tem que ver com a estrutura da sua personalidade, e aí pouco podemos fazer, podemos ajudar, mas não vamos poder mudar a estrutura da personalidade porque não se muda. Ou se estamos falando de situações que sim podem ser tratadas, incluso curadas, né? Um psicólogo, um médico, um psiquiatra sabe ou deveria saber
o que é uma neurodivergência, né? Quando estamos diante de uma pessoa que tem um cérebro que funciona de maneira distinta dos demais, né? Um cérebro dentro do espectro autista, o cérebro dentro de um espectro bipolar, um cérebro dentro de um espectro TDAH, por exemplo. Essas pessoas têm um tipo de visão de mundo, de percepção da vida e têm um tipo de funcionalidade, né? Isso tampouco vamos poder mudar, né? Vamos poder entender e ajustar nosso trabalho a essas pessoas e poder ajudar a desenvolver habilidades para que essas pessoas possam estar o mais funcionais possíveis na vida, né? Então, os profissionais da saúde, né, da saúde mental, que eu falo, psiquiatras e psicólogos, têm esse conjunto de ferramentas, de habilidades, né? Podem fazer um diagnóstico, podem estabelecer protocolos, podem levar o paciente a uma melhoria significativa ou inclusive a uma cura, a entender sua condição, né? Ajudar a família ao entorno desse paciente a entender uma condição também desse paciente, né? Então, isso é um conjunto de habilidades que tem a ver com a formação do profissional. Quando nós já temos essa formação e fazemos um curso, um master como o de facilitadores, por exemplo, tá? O que o médico, o psiquiatra, o psicólogo ganha é ferramentas para poder, dentro da sua consulta individual ou no trabalho grupal com as famílias ou no trabalho de terapia de casal, por exemplo, usar essas ferramentas criativas, expressivas e ativas para mobilizar as sessões, para poder ativar os processos, para poder tornar as intervenções muitas vezes mais criativas, mais eficazes, mais rápidas, inclusive, né? Porque quando usamos uma técnica de externalização em que o paciente ou a família, né, externaliza um problema, né, coloca o problema fora de si, materializa esse problema fora de si, tem muito mais facilidade para poder resolver e criar alternativas de enfrentamento desse problema, se o problema continua dentro da cabeça de cada um e ninguém vê o problema, ou só se fala sobre o problema, entende? Então isso se chama técnicas de ativação das sessões. Tá? Sabemos que quando usamos técnicas criativas, expressivas ou técnicas ativas, as sessões são muito mais rápidas, são muito mais eficazes, as intervenções são muito mais breves, porque as pessoas tomam consciência não só das habilidades, não só das dificuldades, mas também das possibilidades de intervenção dessas problemáticas que traem para a consulta. Tá? Então, dentro do mundo dos profissionais da saúde, esse tipo de formação que vocês estão fazendo ajuda muitíssimo, Tanto que o IAS é conhecido aqui em Espanha como uma clínica que usa a metodologia de terapias psicoexpressivas, e os nossos pacientes nos buscam porque querem fazer uma terapia psicológica, mas uma terapia dentro do modelo psicoexpressivo, né? Que significa que nossos pacientes vêm buscando um modo de fazer um processo terapêutico, psicoterapêutico, né? Com ferramentas ativas. Então, todos os nossos pacientes têm trabalhos de casa com seus diários expressivos, todos os nossos pacientes utilizam durante a consulta algum tipo de recurso. Quando começamos um tratamento com nossos pacientes, sempre fazemos um inventário de habilidades criativas e artísticas, né? Sempre identificamos as habilidades ou quais são as habilidades que esses pacientes trazem já na sua história, na sua biografia, com relação aos recursos criativos. Há pacientes que adoram dançar, há pacientes que gostam de pintar, outros que são escultores ou escultoras, outros que gostam de bordar. Então, nós fazemos sempre esse inventário psicoexpressivo, né, para poder entender como funciona esse sujeito que está na nossa frente e poder, a partir daí, mobilizar essa energia, né? Entende? Então, esse é um mundo que é o mundo dos profissionais da saúde, tá?
e que as metodologias expressivas, todo esse trabalho com as técnicas criativas, com as técnicas artísticas, ajudam muitíssimo, né? As terapias de terceira e quarta, a gente já está falando da quarta geração, né? São muito eficazes e na minha experiência de 20 anos de clínica, eu já comprovei por experiência que as intervenções são muito mais rápidas, né? São muito mais eficazes. E isso é economia de sofrimento, isso é economia de dinheiro, isso é economia de tempo, né? Economia de tudo, né? Porque se uma pessoa vem à minha consulta, né, me pedir ajuda, é o meu compromisso como profissional e como ser humano fazer o possível para que o mais rápido possível eu possa estabilizar essa pessoa. Esse é o meu compromisso. Eu tenho uma máxima, né? Isso é meu, que em 3 sessões eu tenho que tirar a pessoa do seu sofrimento máximo. Essa é a minha meta sempre, né? Chega uma pessoa com sofrimento extremo, eu sei que eu tenho 3 semanas que eu me dou, 3 semanas para tirar a pessoa desse sofrimento profundo. E a partir desse momento que eu chamo plataforma de estabilização, que essa pessoa saiu desse sofrimento máximo, aí a gente já começa a fazer uma outra etapa, né, do protocolo, tá? Então, e as terapias, aí entra, né, todo o mundo das terapias psicoexpressivas, e é um mundo maravilhoso e ajuda muitíssimo, tá? Nós temos cada vez mais profissionais de outros âmbitos também, que está me chamando muito a atenção, do âmbito do direito, por exemplo, muitos advogados vindo buscar essas ferramentas, porque são profissionais que estão mediando muitos conflitos, né? Trabalhando com famílias em situações de divórcio, situações de custódia, famílias, problemas, mediações empresariais. Então, ao utilizar essas técnicas criativas, se dão conta que conseguem acortar, né? Economizar tempo, né? Também dentro dos seus processos de intervenção. Ok? Então, quando você fala, né, esses profissionais, né, não só do mundo da saúde mental, mas também de outros âmbitos, né? Isso sem falar na educação, né? Isso sem falar na educação, ok? Ficou claro esse mapeio para vocês? Sim? Boa? Podemos avançar? Sim? Então, quais são os contextos? Vocês estão vendo a pantalha? A pantalha não, como é que se chama? O PowerPoint? Estão vendo? Contextos de trabalho com metodologia expressiva, estão vendo esse? Sim? Boa, ok? Então, quais são os contextos, né? Já vimos quais são as áreas de trabalho, já vimos quais são os tipos de públicos, né? Já vimos, começamos já a entender um pouco esses objetivos, né? De um trabalho com facilitadores e de um trabalho dentro do mundo dos terapeutas, né? Aqui uma coisa importante também para chamar a atenção pacientes ou grupos mais críticos, como vítimas de abusos sexuais, pacientes borderline, TLPs, com transtornos limites de personalidade, pacientes com muita inestabilidade emocional, transtorno de estresse pós-traumático, pacientes ou grupos em situações de adições, ok? Um facilitador pode trabalhar com esses grupos? Sim, pode, né? Pode, por exemplo, desenvolvendo trabalhos com a criatividade e com o bem-estar e desenvolvimento do bem-estar, tá? Desde que estejam muito bem acompanhados e supervisados por profissionais de saúde, ok? Que tenham acompanhamento
de um psicólogo, de um médico que esteja muito bem acompanhado, tá? Por quê? Isso eu quero que vocês entendam muito claramente, tá? Essas populações que têm uma característica em comum, não é? Que são populações de alto índice de sofrimento psíquico, tá? São populações em que funcionam de uma determinada maneira dentro de grupos. Porque são grupos de pessoas que têm dificuldade de vínculo, a maior parte delas tem um estilo de apego ambivalente, a maior parte dessas pessoas foram vítimas de abuso, então tem muita dificuldade de confiar, tá? Tem muita dificuldade de desenvolver e de entender limites. Tá? Então vão ser grupos muito tensos, vão ser grupos sim ou sim com um determinado nível de conflitos, tá? Com grupos com um determinado tipo de padrão de funcionamento. Né? Não estou generalizando, mas eu quero que vocês entendam que quanto maior sofrimento e quanto mais difícil for uma infância, mais difícil vai ser uma problemática na adultidade, correto? Então, nós temos que saber com quem vamos estar trabalhando, tá? E se nós temos capacidade de sustentar o funcionamento desse grupo. Se nós sentimos que para poder funcionar bem com o nosso talher, né, eu preciso ter do meu lado um profissional com mais experiência, um profissional que entenda mais de saúde mental, um profissional inclusive mais forte fisicamente, eu vou ter que me organizar para não estar sozinho ou não estar sozinha dentro desse talher. Entendem isso? Tá? Ok? Se eu sinto que eu com a minha experiência posso levar um grupo de pessoas com um determinado tipo de perfil, mas eu não me sinto tão segura, diminui o número de pessoas com quem vai trabalhar. Em vez de fazer um grupo de 10, faz um grupo de 5, ok? Torna algo mais íntimo, mais pequenininho, para que vocês tenham uma maior capacidade de controle se algo não funciona ou se algo começa a funcionar mal, tá? Se vocês sentem que não estão preparados para lidar com impontualidade, com saboteamentos, com pessoas que estão todo o tempo desafiando, não vão poder trabalhar com determinados grupos. Não vão poder trabalhar, por exemplo, com pessoas que estão com processo de adições graves. Não vão poder trabalhar com pacientes com TLP. Não vão poder trabalhar com com adolescentes com alguns tipos de diagnóstico, por exemplo, tá? Transtorno desafiante, por exemplo, não vão poder trabalhar. Entendem isso? Ok? Então, é muito importante que vocês saibam não só as competências, as habilidades que vocês têm, mas também o que vocês estão capacitados nesse momento para sustentar. Porque senão vocês vão chegar a um grupo com muita boa vontade, né? E às vezes com uns projetos maravilhosos, mas elegeram mal o perfil do grupo, por exemplo, né? E o grupo começa a sabotear, começa a ter muito conflito, começa a ter muito problema, e aí o projeto vai por água abaixo. Não porque o projeto estava mal desenhado ou estava mal elaborado, mas sim porque vocês não estavam preparados ainda para levar um tipo de grupo ou não estavam tendo o apoio necessário para um tipo de grupo. Ok? Sim? Por exemplo, alunos, né? Dou exemplos de situações reais. A escola teve uma aluna há uns anos atrás que fez um projeto com Caritas para trabalhar com populações de rua, ok? Então esses moradores, pessoas que vivem na rua, dormiam nos albergues. Então ela montou um projeto para desenvolver uns talheres
e nos albergues, ok? Quando eu li o projeto, me pareceu um projeto super bonito, algo super legal, e eu falei para ela, eu acho que o projeto está espetacular, mas você não está levando em consideração um fator, que a maior parte dessa população tem transtornos mentais invisibilizados, né? Não vão poder dar o que você está pedindo. E o que ela pedia? Pontualidade, continuidade, que não faltasse. Não ia dar. Entende? Claro que não. Iam participar de uma sessão, na outra ia desaparecer. Não ia ter continuismo no projeto, ok? E o projeto estava desenhado para 10 ou 20 sessões, eu não lembro. E eu falei para ela, isso tá legal, tá bacaníssimo o projeto, mas o público tem que estar residindo, tem que ter residência fixa e você tem que ter como controlar a assistência dessas pessoas, porque senão o projeto vai vir por água abaixo. Ela, muito criativa, muito ousada, e o mundo é dos ousados, né? Disse, Marcela, eu vou levar adiante porque eu confio no projeto. Eu falei, vai, segue adiante, tá tudo certo. Não deu 3 sessões, na quarta não apareceu ninguém. Entende? Então ela teve que começar tudo de novo, tá? Por quê? Porque não levou em consideração que o aderir-se, né? Aderir-se a um projeto, né? Implica que essas pessoas tenham determinadas possibilidades e determinadas habilidades e determinadas condições. Uma população de rua que é itinerante, que a cada dia dorme num lugar, você não pode fazer um trabalho com várias sessões, porque as pessoas não vão aparecer, entende? Porque essas condições de residência, de habitabilidade, de sentido de pertenência, de rotina, de horários, de cumprir regras, não vão fazer. Então, não vai funcionar. Funcionaria um projeto que fosse igualmente itinerante, que fosse igualmente flexível e que fosse muito curtinho, de 1 ou 2 sessões. Aí sim funcionaria, mas um projeto de 10 não, ok? Entende? Então, pensar sempre no perfil e no estado de sofrimento e de condição psicológica que está os participantes, o que estão os participantes do grupo, né? Para que vocês possam desenhar projetos adequados e ajustados a essas condições. Bem? Sim? Dentro dos contextos de trabalho, né, nós podemos aqui desenvolver tanto os facilitadores como os terapeutas podem trabalhar nos mesmos contextos, né, levando em consideração o que nós já vimos até agora, né, que é o tipo de trabalho, o tipo de objetivos que vão ter com tipos de grupos que podem ter também dentro dessas organizações, né? Estamos falando de organizações pedagógicas, comunidades, escolas, centros de dia, lares, centros de apoio psicossocial, câmaras municipais, prefeituras, centros especializados em diversidade funcional ou necessidades educativas especiais, estabelecimentos prisionais, como falou Matheus, né? Nós temos aqui vários lugares, né? Instituições, comunidades, associações, ONGs, que vocês podem desenhar projetos e a partir dessas instituições poder desenvolver tanto projetos de facilitação como projetos de terapia psicoexpressiva, ok? Dúvidas? Primeiro é que quando nós fazemos a história clínica ou a história de vida desse paciente ou dessa família, se identifica com quais recursos criativos essa pessoa se sente mais cômoda ou mais cômodo, ok? Isso nos vai dar um determinado tipo de informação, tá? Por quê? Porque esses recursos no qual a pessoa se sente mais cômoda vai ajudar na aderência ao tratamento, ok? Na aderência das propostas,
na motivação das propostas. Então, por exemplo, se eu tenho uma pessoa que eu identifico que na infância era uma pessoa que adorava escrever, que tinha muitos diários, que adora a expressão literária, que gosta de trabalhar com poemas, eu vou começar a resgatar isso, porque eu sei que isso vai ajudar na aderência, na adesão ao tratamento, tá? E também sei que é um mecanismo que essas redes neuronais estão um pouquinho dormidas e que ao estimulá-las, elas vão se reativar. Então esse é um primeiro ponto, que ajuda muitíssimo na motivação, na participação, na liberação de dopamina, na criação de vínculo terapêutico, tá? Então começa por aí. A segunda questão é observar esses recursos que a pessoa experimentou ao largo da vida ou tem curiosidade ao largo da vida, mas não chegou a desenvolver. Tá? Por exemplo, eu gostaria de ter aprendido tango, mas nunca tive oportunidade. Então, descobrir essas questões nos dará outro mundo de possibilidades. Né? Que significa que quando essa primeira etapa da relação terapêutica, grupal ou individual, já estiver cumprida, que você veja que as pessoas estão motivadas, com um bom rapport, com uma boa aderência à intervenção, você já pode começar a trabalhar com esse outro tipo de recursos, né? Que gostaria haver aprendido e que eu ainda não me dei a oportunidade. Então você pode tirar essa lista de coisas. Eu gostaria de haver aprendido a pintar, a bailar, e aprender línguas, a escrever um livro, né? Então isso vai dar outra motivação, isso vai dar outro nível de adesão, né? Porque vai começar a mobilizar o desafio pessoal, o reconhecimento de novas habilidades, vai começar a mudar autoconceito, vai trabalhar autoestima, vai trazer outras habilidades com relação à segurança em si mesma, né? Porque uma coisa eu tinha curiosidade de aprender a bailar tango, né? E agora eu vou começar a bailar tango, né? Isso vai me aportar uma série de vivências, de experiências que vai dar um chute, né, de adrenalina, de motivação, de aprender coisas novas, vai colocar essa pessoa num outro lugar, né? De autossuperação, de reconhecimento, enfim. E a terceira questão são esses grupos de recursos ou grupos de atividades que a pessoa rechaça por completo. Ok? A esses não tocamos num primeiro momento, de nenhuma maneira. Ok? Esse fica já para uma etapa terciária do processo. Tá? Por quê? Porque aí é o ponto que nós temos que chegar. É aí, né? Ok? Se eu tenho vergonha de falar em público, é aí que eu tenho que ir. Se eu tenho muita angústia de me colocar na frente de uma folha em branco, porque esse vazio, essa nada me remete a uma incapacidade de expressão, a um bloqueio, é aí que eu tenho que ir. Não nas primeiras sessões. As primeiras sessões cumprem outras funções, né? Os primeiros encontros grupais cumprem as funções de desenvolvimento da conexão do grupo, colocar as neurônias espelho para trabalhar empatia, conexão, ressonância grupal, né? Trabalhar vínculo, né? Esse é um primeiro momento, né? O segundo momento ok, eu me sinto segura nesse lugar, agora eu vou começar a me autoexplorar, a ir para dentro e a criar outros tipos a desconstruir-me nesse espaço seguro que já está construído, tá? E o terceiro momento é desafiar, sair da caixa, né? Explorar outras fronteiras, tá? Mas para chegar aí, nem sempre chegamos, hein? Ok? Nem sempre. E isso não significa que se uma pessoa que tem muito medo de fazer uma expressão corporal,
que durante um processo terapêutico não chegue a ter uma liberdade expressiva dentro do recurso psicocorporal, que isso seja um fracasso terapêutico, para nada, ok? Para nada, simplesmente é o momento que essa pessoa está da sua vida, da sua construção como ser, que ainda não deu ao pé, né, para esse tipo de autenticidade. E às vezes vai passar a vida inteira sem ter a exploração. E não passa nada, já está, contanto que a pessoa funcione, tenha reconstrução do seu bem-estar, saia da sua zona de estresse, né, estresse disfuncional, de estresse, volte a ter uma certa plataforma de bem-estar, né, não esteja com os níveis de cortisol elevadíssimo, que seja uma pessoa que funcione, que tenha ilusão, que tenha motivação, que tenha projeto de vida, que tenha uma capacidade de ser autêntica, fenomenal, né? Fenomenal, entende? Agora, por que é importante reconhecer quais recursos me estabilizam, quais recursos me devolvem ao meu centro? Quais recursos me motivam, me ajudam a me ilusionar, me enchem de dopamina? E quais recursos me dão medo? Ok? É muito importante ter isso identificado e mapeado, porque dependendo do momento em que nós estamos, dependendo do momento evolutivo que nós estamos, dependendo da crise que nós estamos vivendo, né, vai ser melhor voltar, né, a encaixar-se, né, e buscar esses recursos que nós temos inventariado, que são recursos que me devolvem ao meu centro, que me estabilizam, né, que me organizam, tá? Ou vai ser outros momentos em que eu perdi completamente a conexão comigo mesma. Então eu vou ter que buscar esses outros recursos que me devolvem essa ilusão, que me devolvem esse encaixe, que me devolvem essa pulsão de vida, né? E vão haver outros momentos que são momentos em que a vida nos coloca em situações completamente aburridas, cansativas, monótonas, né? Em que já não sabemos o que fazer, para onde ir, que os recursos que nos desafiam vão ser os que melhor vão nos ajudar naquele momento. Porque a gente, nesses momentos em que a vida se paralisa, porque a gente não tem para onde ir, tá tudo bem, eu não tô nem melancólica, nem deprimida, nem triste, nem nada, simplesmente estou aqui, né? Esses recursos que desafiam vão exigir do nosso cérebro uma neuroplasticidade para aprender coisas novas, para aprender novas habilidades, para experimentar novas situações, e aí tirar esses recursos da manga vai ser muito melhor. Entende? Ok? Isso nós chamamos as propriedades terapêuticas de cada recurso. Tá? Essas propriedades terapêuticas têm a propriedade matérica do recurso, que é a propriedade do material que vão usar, a propriedade emocional do recurso, que é o que provavelmente esse recurso provoca no sujeito que está usando, né? Se eu estou fazendo um tipo de movimento que é mais expansivo, o que normalmente vai me provocar, né, é uma conexão com o todo, uma conexão com o de fora, né, uma comunicação com os demais, um encontro com, tá? Se eu estou fazendo movimentos mais para dentro, isso me vai gerar mais uma sensação de própria percepção, de percepção do meu mundo interno, de introspecção e tudo isso. Então tem que ver também com a propriedade emocional de cada recurso, né? E a lógica do recurso também, né? Que provoca no meu corpo, no meu cérebro, a utilizar ou a fazer ou a experimentar esse tipo de atividades, né? Por exemplo, se eu estou muito desregulada emocionalmente, estou muito excitada, muito ansiosa, muito cheia de cortisol, muito estressada, eu preciso de recursos que me ajudem a centrar, né? Que me ajudem a queimar cortisol, que me ajudem a focar minha atenção, né? Então, o recomendado são recursos que foquem a atenção, o costurar,
o pintar, o desenhar coisas pequenas, o pintar mandalas, né? Sambar vai ajudar? Sim, vai ajudar, mas não tão rápido como se eu pinto mandalas, por exemplo. Entende? Ok? Mas se eu estou no momento de muito para dentro, muita tristeza, muita melancolia, né? Eu vou precisar de recursos que provoquem um impacto psicofisiológico, químico no meu cérebro, né? Que me ajude a liberar ou ajude ao paciente a produzir neurotransmissores, hormonas e substâncias como serotonina, ocitocina, dopamina, noradrenalina, né? Porque são estabilizadores do ânimo e que tirem o paciente desse estado de melancolia, né? E existem recursos próprios para isso, né? São recursos mais relacionados com a expansão, com as coisas grandes, com as construções, com os recursos naturais, com o contato com a água, com a areia, né? Com areia, tudo que tem areia, terra, recursos naturais, pedras, tá? Quimicamente diminui a quantidade de cortisol na corrente sanguínea, então ajuda o paciente a sair dessa situação de estresse, entende? Tá? Determinados tipos de música, determinados tipos de movimento, tá? Ok? Então isso são as propriedades psicofisiológicas dos recursos que nós usamos, né? Ok? Depois tem as propriedades projetivas de cada recurso, né? Que é qual o tipo ou a intensidade de possibilidade de projeção no recurso, né? Se eu estou trabalhando com uma obra já feita, eu não posso projetar muito, porque a obra já está feita, né? Se eu pego isso que é uma lata de Coca-Cola, né? Já tem muita informação, né? Já tem muita informação, então significa que esse objeto ou esse recurso tem pouca capacidade projetiva, ok? Tem pouca capacidade projetiva. Agora, se eu pego isso, que é uma folha em branco, a folha em branco dá muita maior capacidade projetiva, porque eu posso colocar numa folha em branco o que eu quiser, o universo inteiro pode estar numa folha em branco, entende? Mas não pode estar numa Coca-Cola. Ou eu tenho que fazer muito mais esforço para criar dentro dessa Coca-Cola ou com essa Coca-Cola o universo inteiro, porque ela já me dá um enquadre para a minha expressão. Então é menos projetiva que uma folha em branco, ok? Entende isso? Tá? Então, dependendo do que eu quero provocar com o paciente, né, eu posso dar recursos mais ou menos projetivos, né? Posso eleger provocar mais ou provocar menos, dependendo do que eu quero estabelecer, né? Por isso esse inventário, que foi o que você perguntou, é importante, né? Para saber quais são os recursos que vão ser aliados no primeiro momento, quais são os recursos que vão ser convidados ou que podem ser convidados num segundo momento, e quais são esses terceiros recursos, que são grupos de recursos, que podem aparecer ou não dentro de um processo, tá? Mas que nós já temos identificados e que se o paciente entra nesse movimento de autossuperação, de autoenfrentamento, vamos ter que tirar esses recursos daí, entende? Ok? Tá? Deu para entender? Maravilha. Olha, te dou, sim. Quem tá falando? Quem tá falando? Flávia. Tudo. Hum. Uhum. Claro, claro que sim. E a limitação maneja com a possibilidade. Maneja com a possibilidade que o recurso online dá e o que o recurso presencial dá. Vamos ver, nós não podemos pedir para um grupo online funcionar com o mesmo tipo de conexão que um grupo presencial, né? Mas isso não é bom nem mal.
é simplesmente distinto, nós temos que enquadrar dentro de uma realidade virtual e já está. Não é? Esperar que um grupo presencial estabeleça o mesmo tipo de conexão que um grupo presencial é equivocar-se nos objetivos, né? Então, a questão aqui é essa. Depois, é claro que quando existe um grupo presencial, existe uma coisa chamada intercâmbio de contato físico, não é? E o toque, o tocar o corpo do outro ou da outra, o tocar as mãos da outra pessoa, o poder bailar com a outra pessoa, o poder encostar na outra pessoa, libera a ocitocina, não é? E é óbvio que a conexão emocional vai ser muito maior e muito mais rápida. Não significa que dentro de um processo online isso não vai ocorrer? Pode ocorrer, mas vai ser mais longo, vai demorar um pouco mais, vai necessitar um pouco mais de esforço, um pouco mais de trabalho, né? Dentro da parte presencial, existe uma coisa chamada mirada, né? Olhar. Né? Nós sabemos que um olhar sustenido, né? Olhar para o outro durante mais de 30 segundos promove no cérebro do outro, né, a liberação de determinados agentes bioquímicos, determinadas substâncias que geram bem-estar no outro e em mim, só pelo fato de sustentar a mirada durante mais de 30 segundos. Né? Isso numa parte online, vocês podem estar estabelecendo isso, né? Mas não vai ter o mesmo impacto que numa parte presencial. Né? Então, aqui não é tanto pensar se é bom ou se é mal, né? É pensar quais são as limitações de um e quais são as limitações de outro. Né? A parte presencial também tem as suas limitações, né? Tem implica uma série de dificuldades. Se estamos vivendo uma situação de vírus, os grupos presenciais paralisam, né? e acabam. E já está, e não pode estar junto. Né? Então, isso é limitante. Né? Os grupos virtuais têm a possibilidade de pessoas de várias partes do mundo estarem intercambiando experiências. Isso é gratificante, isso engrandece o grupo. Né? Então, cada um tem os seus prós e contras. Né? Sim que tem alguns públicos que por experiência é muito mais difícil trabalhar online, né? É muito mais difícil pela dispersão que provoca, pela relação com a tecnologia, por exemplo, grupos de pessoas muito maiores, né, com idades muito avançadas, não sabem manejar a tecnologia como os grupos mais jovens, trabalhar com crianças e pré-adolescentes com terapia online para mim, na minha experiência, é mais complicado porque eles têm uma relação com a tecnologia muito mais íntima, né? E se dispersam com muito mais facilidade por causa da sua etapa de desenvolvimento, né? Então, tem os seus desafios e os seus prós e contras, né? Entende? Então, se você desenha, Flaviana, se você desenha um trabalho online, tem que observar quais são as limitações e poder trabalhar para que essas limitações sejam a menor possível, né? E investir nas coisas que são positivas do trabalho online. Entende? Ok? Nada, Karim. Mais perguntas? Mais dúvidas? Não? Então, vamos continuar aqui compartilhando os objetivos, ok? Dentro dos objetivos, como eu já fui comentando, né? Nós podemos trabalhar, quando vocês desenham um projeto ou desenham um trabalho grupal, tanto como facilitadores como terapeutas, tá? Vocês podem trabalhar com vários tipos de projetos, né? Com resoluções de problemas, com a flexibilidade emocional, desenvolvimento de responsabilidades, de senso crítico, comprometimento com a realidade, que seria isso, né? Trabalhar com determinados grupos de pessoas que tenham um determinado tipo de perfil, né?
e que necessitam desenvolver essas competências ou essas habilidades de responsabilidade, de madurez, de desenvolvimento pessoal. Tudo isso tem que ver com a responsabilidade, né? Com a evolução das habilidades relacionais, isso tem que ver com as habilidades da relação com o outro, né? Respeitar os limites, respeitar quando hablar, respeitar as pautas sociais. Tudo isso vocês podem colocar como objetivos desses projetos que vocês vão desenvolver, né? Trabalhar com o desenvolvimento, o estímulo da espontaneidade, o estímulo da expressão, o reconhecimento dessas habilidades expressivas, o fortalecimento dessas habilidades expressivas, né? O fortalecer o músculo da criatividade, né? A criatividade parece uma coisa simples, mas a criatividade é uma função psíquica das mais complexas que nós temos. E foi justamente a criatividade que nos tornou Homo sapiens, né? Que nos levou, que nos impulsionou a ser quem somos hoje. Então, a espécie que somos hoje. Então, estimular esse pensamento divergente, sair da casinha ou da caixinha, né? O pensar fora da caixa, que tem que ver com as soluções divergentes, com a maneira de associar ideias que para um cérebro não trabalhado ou não estimulado com a criatividade, jamais associaria determinados tipos de ideias, solucionar problemas com soluções impensáveis, né? Ou inimagináveis para determinados tipos de pessoas. Tudo isso é criatividade, né? Mesclar recursos, ousadia, tudo isso está dentro do corpo da criatividade, né? Sustentar, as pessoas criativas sustentam a frustração com mais habilidades do que outras. As pessoas mais criativas têm mais resistência resistência ao erro, tá? Tem mais capacidade de câmbio, não são neofóbicas, não têm medo do novo. As pessoas mais criativas são pessoas que se adaptam com uma velocidade muito maior às circunstâncias da vida, né? As pessoas criativas se adaptam a outras pessoas, a outras culturas, a outras circunstâncias emocionais, familiares, laborais, econômicas, que as pessoas menos criativas. Então, quando nós estamos falando que desenvolver a criatividade é algo importante, nós não estamos falando de que a pessoa tem que aprender a pintar, tem que aprender a bailar, tem que aprender a fazer colagem. Não estou falando disso, né? Eu estou falando de desenvolver, estimular e fortalecer esse músculo que se chama criatividade e que dentro dessas habilidades ou dessa grande habilidade chamada criatividade tem muitas outras coisas aí dentro, né? As pessoas criativas pensam mais rápido e se confundem. É muito interessante que tem um estudo que traça a relação entre criatividade e impulsividade. E já se sabe, né, que as pessoas mais criativas sim têm uma tendência a serem mais impulsivas, mas o que esse estudo veio demonstrar é que o fato de serem mais impulsivas não significava que tomavam piores decisões. Olha que coisa curiosa, tá? Então, o que se observou? Que as pessoas criativas, quando tomavam decisões mais rápidas, mas tomavam decisões basando-se em uma estrutura de pensamento muito mais complexa, que usava muitas mais regiões cerebrais para toma de decisão, que era uma decisão mais rápida, por isso parecia mais impulsiva e pouco pensada, mas que em verdade era mais rápida, mas mais pensada, e que ademais envolvia nessa toma de decisão os dois hemisférios cerebrais, ok? Então isso significa que as pessoas que têm essa tendência mais criativa são pessoas que sim vão tomar decisões mais acertadas, mais complexas e mais rápidas. Ok? Só que a criatividade não é só inata, a criatividade se trabalha, a espontaneidade se trabalha, se desenvolve, né? É algo que você tem que trabalhar, é algo que você tem que colocar esforço,
Tá? A flexibilidade mental tem a ver com a criatividade, a plasticidade cognitiva tem a ver com a criatividade, a plasticidade e a flexibilidade emocional tem que ver com a criatividade. Mira a quantidade de coisas, né, de habilidades que estão intimamente relacionadas com a saúde mental. Né? Então, quando nós estamos falando de ajudar a grupos a se desenvolver criativamente, nós estamos falando de trabalhos que estão prevenindo o aparecimento de problemas mentais, ou estamos falando de trabalhos, de projetos que estão desenvolvendo um processo de prevenção de problemas mentais, ou estamos falando de trabalhar com as capacidades, as características, as habilidades que vão aumentar a saúde mental, ok? Que são as crises emocionais? As crises emocionais têm que ver com 3 fatores, tá? A surpresa, porque às vezes as situações críticas vêm e nós não estamos preparados para ela, e aí entramos em crise, tá? Tem que ver com o tamanho da decepção, da dor, porque às vezes as crises vêm provocadas porque pessoas nos traíram, pessoas nos foram infiéis, um grupo de pessoas, ou nós nos decepcionamos com um determinado grupo, uma determinada religião, um determinado estilo de vida, um determinado grupo político, né? Nos decepcionamos, isso gera uma crise, tá? Uma crise com relação a vínculos que nós tínhamos, a vínculos com ideias, com pessoas e com grupos, tá? Então, e depois tem que ver também com as habilidades de navegar pelas essas crises. Quanto mais rígida ou rígido é uma pessoa, mais tempo vai passar em crise, e mais dura vai ser essa crise, e mais consequências e piores consequências vai ter essa crise, ok? Quanto mais condicionada está essa pessoa com ideias fixas, ideias inamovíveis, ideias obsessivas, mais dor vai sentir essa pessoa e as pessoas que estão ao redor, né? Mais dura vai ser essa crise, ok? Então, o que quero dizer com isso? Que quanto mais flexibilidade, quanto mais disponibilidade ao câmbio, quanto mais permissão à mudança, né? Quanto mais habilidades eu tenho para navegar, né? Por situações em que em alguns momentos eu vou perder controle, né? E tudo isso tem que ver com a criatividade, né? Em nenhum momento eu estou falando de dançar, de cantar, de tocar música, nem de pintar. Não estou falando de nada disso, eu estou falando de criatividade, né? Que está associada com a arte, claro que sim, mas eu não estou falando de arte, eu estou falando de saúde mental, ok? Então, o modelo psicoexpressivo, o que ele vem propor, né? Vem propor fazer um inventário de todos esses recursos artísticos, criativos, simbólicos e metafóricos para serem integrados dentro de projetos muito metodológicos, muito organizados para intervir com um grupo de pessoas em um grupo de áreas bastante abrangentes, mas que tem um objetivo clave, né? A prevenção e o desenvolvimento e o tratamento com relação à saúde mental, né? Que pode ser no âmbito da educação, que pode ser no âmbito comunitário, que pode ser no âmbito empresarial, que pode ser no âmbito clínico, né? Mas estamos todo o tempo trabalhando com saúde mental, né? Ok? Porque estamos todo o tempo falando de criatividade, né? Criatividade é a saúde mental, né? Ok? Bem? Dúvidas, perguntas? Perguntas, vou abrir o microfone, vamos abrir o microfone e dedicar esses 10 minutinhos finais a reflexões, ideias que levam, que ficou por esclarecer, que ideias ficaram na cabeça. Vamos compartilhar um pouquinho esses 10 últimos minutos.